Galão, é isso aí, rapaziada. Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN. Esse vídeo não é sobre o jogo atual do Atlético Mineiro, né? Só pra gente dar uma complementada aí. Vitória importantíssima do Galo. O Galo que estava praticamente descartado da fase mata-mata da competição, né, galera? Conseguiu essa vitória importante demais para cima do Cruzeiro, 2-0 na casa dos caras, é algo muito relevante, né? E o Atlético, de quase eliminado, pode ser o líder geral da competição e pode também aí disputar os jogos de mata-mata, né? O segundo jogo em casa, pode decidir em casa, né? Vitória importantíssima, não esqueça, se não é inscrito no nosso canal, botão abaixo, se inscreva-se, deixa o like e vamos reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN. Esse é aquilo que marca. E esse último movimento, claramente o Palmeiras não conseguiu fazer. Se o Abel treinou e apareceu no treino, não sei porque eu não vejo o treino. Se os jogadores não entenderam, não sei. Eu acho que o Abel pediu. Mas o time não fez e eu acho que esse foi um dos aspectos do Palmeiras não ter vencido o jogo de hoje. Muito bem. Pode falar até, Pedro. Eu te dar boa noite. Eu vi que você já emendou aí, já quer falar. Não, é que eu tô concordando com a leitura do Vitor. Boa noite você, Vitor. Calça, Léo, o fã de esporte que a gente em casa. Eu concordo com a leitura do Vitor. Não preciso ser repetitivo no que ele falou desse momento do que faltou. É que eu acho que é um primeiro Palmeiras e Corinthians no ano. A gente vai voltar naquele papo de ontem do Calçade, né? Embora o calendário nos faça querer acreditar que já estamos no 7º mês, a gente ainda está só no primeiro mês, de 8, 9 jogos, mas ainda é o primeiro mês. E eu acho que você tem várias maneiras de observar. Você pode pegar o cara que está um pouco sem paciência com a Abel da temporada passada, vai virar e falar de novo, vai lá, terminou o jogo levantando bola na área. Você pode olhar para o cara que talvez não tenha tanto ranço do Abel e queira observar de um outro jeito, virar e falar, ele testou uma formação mais móvel no fim de semana, hoje mantém a formação móvel, entra com naves, protege, mas faltou sim talvez no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, que era essa coisa de arrastar e confundir, eu acho que o Palmeiras confunde muito bem a marcação do Corinthians. Os zagueiros do Corinthians não sabem quem pegam no primeiro tempo. O Maurício e o Estevão se mexem tanto que tem sempre um puxando para o meio e gerando uma superioridade na formação que o Corinthians escolheu. Tem 3 caras do Corinthians ali, às vezes tem 4 do Palmeiras, às vezes tem 5. E o Facundo consegue jogar hora com o Piquerez, do outro lado joga-se ali o Estevão com o Mike. Então, em algum momento do primeiro tempo, isso funcionou. Dinâmicas que foram testadas pela primeira vez na temporada funcionaram. Outras dinâmicas que também foram testadas não funcionaram. Faltou matar no primeiro tempo. Se você no primeiro tempo faz 2-0 contra um adversário que não se encontrava em campo, o papo era outro. Faltou matar. Agora, se o cara quiser se apegar ao segundo tempo, terminou levantando bola, que é uma certa imagem que fica, eu acho que não é só isso. O Bini explicou, faltou chegar com mais gente, talvez. E aí, o Hugo pega o pênalti do Estevão, a gente poderia estar falando aqui de uma boa vitória do Palmeiras. Tem finalização de fora que o Hugo também se mostra seguro. Então, não foi um jogo ruim. O Hugo foi melhor em campo. De todo ruim do Palmeiras. Mas tem detalhes que você precisa caprichar para vencer um derby, um clássico. E acho que é com o decorrer do trabalho. E a gente está há muito tempo falando que falta peça de ataque no Palmeiras. Sim. Então, acho que tem algumas maneiras de se ler o jogo, mas entendo, é legítimo o torcedor que está querendo um camisa 9, o torcedor que está querendo ver um pouco mais no final do jogo, um torcedor que se incomoda com a bola que não entra, com o Estevão, com o time que não decide quando poderia ter feito 2, talvez 3, quem sabe, no primeiro tempo, é legítimo. Só que eu acho que talvez não, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra ali. Acho que dá para equilibrar um pouco. Calçado, a gente está analisando aqui, olhando muito o lado do Palmeiras, porque a gente olhando o primeiro tempo, não parecia que ia sair o gol do Corinthians, nada dava indício que ia sair um gol do Corinthians, e de repente o Corinthians vai lá, é o famoso achou o gol, né? No segundo tempo, tudo levava a crer que ia sair um gol do Palmeiras, o Palmeiras teve chance e tal, o Corinthians com um jogador a menos, o Corinthians também não consegue de alguma forma agredir o Palmeiras, então o Corinthians parecia feliz com o empate e assim foi até o final, até o goleiro Hugo pegar o pênalti. Tem nenhum mérito do Corinthians nesse empate? Segurar esse resultado com o Palmeiras jogando fora de casa? É tudo mais do prisma do Palmeiras? Faltou para o Palmeiras que errou, o Palmeiras que perdeu para ele mesmo? Ou empatou com ele mesmo? Bom, boa noite. Boa noite. Acho que a pergunta é ótima, porque dependendo... Se você olhar para o Palmeiras e aqui a gente vai fazer uma lista de problemas que o Palmeiras tem, vai parecer que sim. Que ele... Se ele fosse diferente, ele teria ganhado do Corinthians. Diferente, digo, é ter um centroavante. Na hora que você pega a movimentação do Facundo Torres, do Maurício e do Estevão, você tem um arco assim. Eles não têm a área.
Então, o time trabalhando muito fora da área, chutando de fora da área também. O que eu vejo, acho que o Abel foi bem dentro do que ele tem para jogar, para explicar o Corinthians, que ele olha, o Corinthians ele sabe como ia jogar. Se o Corinthians, ninguém tinha dúvida. O Palmeiras, por característica do Abel, mas por ainda não ter um centroavante, permite ao Abel tentar encontrar fórmulas. E ele fez e tentou fazer isso no Clássico. Tentou se adaptar ao adversário, adaptar o seguinte, adaptar seu time ao estilo de jogo do adversário para tentar diminuir a capacidade do Corinthians. Então ele veio com 3 zagueiros para 2 atacantes, Yuri e Memphis. Colocou o Rios para pegar o Coronado. Falou, bom, aqui eu tenho a criação e os atacantes marcados com 3 zagueiros, libera os laterais, tem os jogadores no meio de campo, né? Ele tinha o Rios, aí o Veiga, ele pôde soltar o Veiga, Piquerez do lado esquerdo, Mike do lado direito e 3 atacantes que, sim, carregam a bola. No caso do Estevão é o cara que tenta romper com drible, com marcação. Maurício, um cara de muita velocidade. E, para mim, ficava claro, assim, até pelo gol, que qual era o objetivo dele? Jogar com velocidade nas costas da defesa do Corinthians, aproveitar o espaço. Tanto que veio o lançamento do Piquerez, uma bola linda, para o Maurício fazer o gol, pegando o Corinthians nessa situação. E não está errado o Corinthians. Defesa estava onde devia estar. O jogo é isso. É exatamente assim. Então o Palmeiras pensou, poxa, vou usar velocidade aqui, vou neutralizar o que o Corinthians tem de melhor. Por quê? Do lado esquerdo, para bater com o Estevão, tinha o Hugo, que não é um lateral ofensivo. Aí começam os problemas do Corinthians. Não é um lateral ofensivo. O estilo do Corinthians jogar hoje precisa de laterais que ocupem as beiradas, porque ele não tem velocidade pelo lado. Não é. O Yuri, eventualmente, pode ocupar uma jogada pelo lado, o Memphis, mas eles estão centralizados. Então, quem é que faz a beirada? Os laterais. Na esquerda não tem, e o da direita tá assim, calma, que também não é o dia de eu me mandar. O Mateuzinho pensando, eu vou ficar num 6-6 ali. Então, o Corinthians perdeu os lados, estava preso pelo Palmeiras, os seus atacantes, e o Memphis e o Coronado. Pô, tava bom pro Palmeiras. Só faltava o quê? A área. E ele consegue fazer o gol. O Corinthians sobrevive, porque parecia até um pouco o clássico do Morumbi. Várias oportunidades perdidas no primeiro tempo, só que o São Paulo ganhou o jogo depois. E o Palmeiras não conseguiu. E aí, cara, tem o Yuri Alberto cometeu assim. O Yuri Alberto é um menino legal. Só que ele fez uma grande bobagem de chutar a bandeira, cara, do adversário. Fora, isso é loucura. Isso já deu problema com o Corinthians mesmo. E tem precedente, né? Então não é que não sabia. É algo que o Corinthians já reclamou do Luciano no jogo de São Paulo. Então, não faça isso. Não faça isso, cara. Ele fez, levou amarelo, justamente. Eu achei o segundo ainda pior, você Depois acredita? Depois ele tenta cavar uma falta que o Klaus viu muito bem na primeira. Nós vamos ter esse lance separado depois, né? Tem. Vou opinar depois E sobre isso. botou ele pra fora, cara. Eu acho que assim, a expulsão foi justa, aí o Corinthians só restava se defender e ainda o Hugo Souza fez isso aí que a gente tá vendo. Antes de entrar nas individualidades, só para saber as ideias de jogo, o Corinthians jogar num 4-3-1-2, tá? Eu pessoalmente não gosto muito dessa ideia de jogo, mas ela funciona muito bem pro Corinthians, então eu não a questiono. Né? Eu lembro quando o Flamengo ganhou a Libertadores num 4-3-1-2, aí para o Gabigol jogar na frente com o Pedro. A gente falava, o time fica com espaço pelos lados, né? E aí pode ser pressionado. O Palmeiras ganhou o jogo territorialmente pelos lados antes do jogo começar. Porque justamente o que o Abel faz, quando ele deixa de um lado Mike, muito avançado, com o Estevão, exatamente do lado onde o trio do Corinthians não consegue cobrir, o Coronado não consegue fazer essa volta. Você não vai pedir para o Memphis fazer isso de um lado e o Yuri Alberto do outro também não faz. Não vai rolar. E a mesma coisa do outro lado com Piquerez e Facundo. E ainda o Maurício circulando, como disse o Calçade, para trabalhar na área. Ou seja, os lados do campo, havia a maioria dos jogadores do Palmeiras, como havia a maioria na briga contra os atacantes, com os 3 zagueiros. E aí, se você for contar o quarto jogador que o Calçado já chamou a atenção, a briga do Richarlison contra o Coronado, 4-3, ou seja, o Palmeiras começou territorialmente ganhando o jogo antes do jogo começar. Tá? Faltou, como disse, a entrada na área, que deveria ser feita nesse caso hoje. Quem tem que entrar na área quando você joga assim é o Richard Rios,
é o Veiga. Os volantes precisam entrar mais na área para surpreenderem, até porque se você perder a bola, tem os 3 jogadores atrás segurando os 2. E o que eu vi foram os 3 chutando de longe. Então, faltou esse complemento de movimentação na parte coletiva. Individualmente, aí eu já acho que o Corinthians não teve uma atuação pior que a do Palmeiras. Porque o erro do Richard Rios, para mim, não é surpreendente. Eu canso de falar aqui. Ele, tecnicamente, é o melhor volante que o Palmeiras tem. Mas ele, até hoje, é um jogador inconsistente. Não quer dizer que ele... Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem dos campeonatos estaduais, né? Os campeonatos estaduais que já estão aí na reta final, né, mano? Que loucura, né? Campeonato Paulista, a Palmeiras já tá ganhando aqui do... Esqueci até o nome aqui, Água Santa, né? 1-0 para cima do Água Santa. Palmeiras voltando à zona de classificação. Palmeiras também estava fora da zona de classificação do Paulistão, né? Por enquanto, com essa vitória, o Palmeiras vai aí assumindo a segunda colocação do seu grupo. Rapaz, já pensou? Palmeiras fora. E mesmo assim a gente tem ainda a Ponte Preta juntamente com o Palmeiras com 15 pontos, né? Aí no mesmo Paulista a gente tem o São Paulo, líder do campeonato, líder da fase da sua chave, né? Do seu grupo. São Paulo ainda tem 2 jogos a menos. O Santos não está se classificando nesse momento. O Santos hoje empatou mais uma vez, né? Mesmo com o Neymar em campo, o Neymar não consegue fazer as coisas sozinho, né? Um jogador só não consegue. E aí no Paulista ainda a gente vai ter aí 4 jogos no Campeonato Paulista ainda. Situação complicada aí pro Santos. Aí tem o Corinthians líder isolado com 19 pontos. Mirassol com 16. Campeonato Mineiro. A gente tem no grupo do Atlético Tombense líder com 13 pontos, líder geral também, né? E o Atlético Mineiro com também 13 pontos, o melhor segundo colocado até o momento. Se vencer, o Atlético está classificado para a próxima fase. Se o Tombense não vencer e só o Atlético vencer, o Atlético se tornará o melhor time aí, né, da competição e decidirá os jogos de volta em casa, que é muito importante. Aí nas semifinais, é semi ou é quarta já, né? 1, 2, 3, semifinal e final, né? Se classificam 4 times, semifinal e final. É bem apertado mesmo o Campeonato Mineiro, né? Já o Gauchão são 4, não, também a mesma coisa, né? São 3 grupos e o melhor segundo colocado também se classifica. Nesse momento no Gauchão, o Caxias é o melhor segundo colocado. E aí a gente tem o Inter primeiro do grupo B e o Grêmio primeiro do grupo A. E o Campeonato Carioca, o líder do Campeonato Carioca hoje é o Volta Redonda com 16 pontos. Em sequência, Flamengo, segundo colocado. E o Vasco, terceiro colocado. Nesse momento, se terminasse assim, daria Volta Redonda e Botafogo na semifinal. Semifinal. E Flamengo e Vasco na outra semifinal. Rapaz, doideira, né? Doideira. A gente ainda tem no Campeonato Carioca mais 3 jogos, né? Dia 12, 15 e dia 22.